Oi, meu nome é Leandro e isso é uma bolha. Nos próximos 3 minutos, eu quero mostrar pra você por que essa bolha guarda o segredo que é responsável por fazer qualquer pessoa superar totalmente a timidez em 7 semanas e ter uma vida social bem sucedida, fazendo as outras pessoas amarem profundamente o fato de estar em sua companhia, inclusive aquela gata que você tanto deseja, mas que você nunca teve coragem pra chegar e bater um papo bacana com ela. E isso tudo sem precisar fingir ser uma outra pessoa que você não é, só pra agradar os outros. Mas antes de eu chegar nesse ponto, deixa eu te fazer algumas perguntas, ok? Você sente uma dificuldade insuperável para falar e se conectar com novas pessoas, e isso te leva a não ter amigos e passar bastante tempo sozinho dentro da sua casa? Você sempre tem um branco na sua mente quando está rodeado de pessoas e você fica sem saber o que fazer ou o que falar. Você fica nervoso só de se imaginar em uma situação social ou falando com mulheres, e isso faz o seu coração acelerar mais que um carro de Fórmula 1. Você se sente um estranho e sempre acha que as outras pessoas são bem mais interessantes do que você? Calma, eu não sou um vidente e eu nem entrevistei o seu subconsciente enquanto você dormia, ok? Eu sei disso porque há alguns anos atrás eu também passei por isso e eu sei como é terrível se sentir assim. Mas neste curto vídeo eu vou te mostrar como dominar totalmente a sua timidez em apenas 7 semanas. E isso através de um método que é cientificamente comprovado em centenas de pessoas verdadeiramente tímidas. E eu também vou te contar o erro destruidor que eu cometia, achando que estava ajudando, mas que na verdade estava me deixando cada vez mais longe de acabar com a timidez. E eu posso quase garantir que você também erra nesse mesmo ponto. Usando esse conhecimento que eu vou te passar, você dominará em pouco tempo a arte de ser social. E nunca mais ficará sozinho em casa assistindo filmes e séries, porque você sempre terá com quem sair e um programa legal para você fazer. Agora, vamos fazer uma coisa. Imagine você se sentir relaxado e confiante em conversas, mesmo que seja com um estranho ou com mulheres lindas, e nunca mais ficar sem assunto. Imagine também se você pudesse fazer novos amigos rapidamente, e eles sempre te chamassem para sair porque eles curtem a sua companhia. E melhor, imagine você deixando de se sentir estranho e nervoso com aquela mulher que te atrai, e sabendo o que e como dizer as coisas certas na hora certas para ela. Ou então, você finalmente dominando a arte de falar em público, sem tremer, sem gaguejar, sem suar frio ou sem sujar as calças de tanto medo. Ok, eu sei que isso pode parecer um sonho distante para você, e eu não te culpo por pensar assim. Afinal, como eu já falei, eu também passei por isso, lembra? E para provar, eu vou te contar a minha história constrangedora com a maldita timidez. E você já vai entender porque eu quase deixei essa história de fora dessa apresentação, ok? Acredite, eu nem sempre fui um cara cheio de amigos e com habilidades sociais super desenvolvidas. Para falar a verdade, eu era o total oposto disso. Bom, desde que eu me entendo por gente, eu lembro de ter a timidez como a minha fiel companheira. Na escola, eu era o extremo da turma, eu andava curvado, de cabeça baixa, e quase sofria um infarto toda vez que algum professor me fazia perguntas durante a aula. Eu tinha medo de responder errado e estragar ainda mais a minha imagem, sabe? E quando eu tinha que apresentar trabalhos então, eu logo inventava uma doença para faltar no dia da apresentação. Porque falar com aquele monte de gente me olhando me deixava nervoso, fazia meu coração bater mais rápido e dava um branco na minha mente. Eu gaguejava, eu tremia, eu suava frio, porque eu tinha esquecido o que ia falar devido a esse nervosismo. Era uma coisa terrível. Nos intervalos, eu vi os caras se divertindo com as suas amigas e eu confesso que senti um pouco de inveja deles. Eu sempre me senti inferior aos outros caras. E as poucas pessoas que tentavam se aproximar de mim, a ciumenta da timidez logo tratava de afastá-las. Sério, algumas pessoas me chamavam até de arrogante e outras diziam que eu me achava a última bolacha do pacote, porque eu não falava com ninguém. Mas a verdade, o que eu mais queria era conversar, só que tinha uma dificuldade danada com isso. E quando o assunto era falar com mulheres então, eu ficava ainda mais desesperado, por mais que isso parecesse uma coisa impossível. Quando acontecia de alguma garota vir falar comigo, eu não sabia o que responder ou o que fazer. E nessas horas dava vontade de enfiar minha cabeça na terra. Eu só saía de casa quando era muito necessário. Eu passava quase todo o meu tempo livre assistindo séries e jogando videogame. Sempre me esforcei para chamar o mínimo de atenção possível e nunca conseguir impor as minhas opiniões por medo do que os outros iriam pensar de mim. Mas a história que eu quero te contar é de um dia em específico. E infelizmente, eu lembro desse dia como se fosse ontem, 20 de maio de 2010. Era uma quinta-feira à tarde, o dia do meu aniversário de 16 anos. Eu tinha acabado de ganhar um Adidas azul com listas brancas, tipo esse aí da foto. O dia estava bem frio e estava nublado na minha cidade. E apesar do clima de aniversário, aquele dia cinzento refletiu meu desânimo, porque eu me dei conta de que estava sozinho e que isso não mudaria a menos que eu tomasse uma atitude.
Poucas pessoas ligavam pra me parabenizar, não era como o aniversário do meu irmão, que ele recebia ligações de 5 em 5 minutos, sabe? Mas precisou acontecer uma coisa realmente humilhante para eu tomar vergonha na cara e enfrentar os meus medos. O meu irmão finalmente tinha chegado e ele foi logo se arrumar para ir ao shopping com seus amigos naquela noite. Eu tinha passado a tarde inteira esperando por aquilo, então eu respirei fundo, fui até ele e fiz a pergunta de US$ 1 bilhão. Ei, mano, posso ir junto? E aí aconteceu, ele me disse, não, eu vou sair com meus amigos, por que você não sai com seus amigos? E aquilo doeu muito por dentro, eu senti como se ele tivesse perfurado meu coração com uma faca. Meu próprio irmão não queria a minha companhia nem no dia do meu aniversário. Mas eu mantive a calma, eu engoli aquele nó que deu na minha garganta e eu respondi, é que eu não tenho amigos. Então ele me disse, você precisa sair dessa bolha e começar a falar com as pessoas, senão você nunca terá amigos. E falando nisso, eu nunca vi você com a garota. Por acaso você é gay, cara? Eu me senti humilhado. Eu corri pro meu quarto, eu me tranquei lá, eu sentei na cama de frente pro espelho e não deu pra segurar. Eu comecei a chorar, igual uma criança. Começaram a surgir vários questionamentos na minha cabeça. Por que eu sou assim? O que eu tenho de errado? Por que eu tenho medo das pessoas? Aí a ficha caiu. Eu realmente estava vivendo numa bolha. Eu não tinha contato com as pessoas. Eu repetia o mesmo ciclo chato e monótono todos os dias, o que tornava a minha vida uma rotina desprezível. Eu também não tinha uma namorada. Eu vivia num mundinho paralelo. Foi então que eu olhei para o meu relógio, que estava no meu pulso, e eu percebi o tempo que eu perdi deixando o medo me controlar. E naquele momento, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu disse chega. Chega de me sentir só. Chega de não ter amigos. Chega de ser controlado pelo medo. E eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu vou tomar controle desse problema e superar totalmente a timidez, ou eu vou morrer tentando. Mas isso não vai continuar assim. E naquele dia, comecei a ler livros e vasculhar a internet em busca dos verdadeiros segredos por trás desse maldito problema. E desde lá, eu pesquiso e testo métodos para superar a timidez. Eu já indaguei psicólogos, terapeutas, estudei PNL, psicologia, meditação e até mesmo a hipnose. E quer saber um segredo? Muitas coisas que dizem por aí não funcionam. Até mesmo alguns desses profissionais que eu citei, eles não sabem como fazer para se livrar da timidez. Afinal, a maioria deles nunca foram tímidos, então o que fazem é passar a teoria aprendida na faculdade. E cá pra nós, a maior parte dessa teoria não passa de balela. Após quase 6 anos acumulando conhecimentos valiosos que vieram desses testes e estudos profundos que eu fiz, finalmente eu sabia o que funcionava e o que não funcionava para superar a timidez. Eu adquiri uma autoconfiança inabalável, a ponto de perder o medo de falar com pessoas desconhecidas, pessoas mais populares do que eu, ou até mesmo com mulheres bonitas. E o mais louco foi a cara do meu irmão quando ele me viu com a minha primeira namorada. Ele chegou a esfregar os olhos para ver se era verdade, afinal, eu era o bastardo da família e ninguém imaginaria isso. Mas não foi só isso que mudou. Eu passei a conhecer novas pessoas no dia a dia e algumas delas se tornaram grandes amigas até hoje. Inclusive, a gente vive saindo para baladas, viajando juntos e fazendo muitas outras coisas legais. E pela primeira vez, eu senti a sensação boa que é estar rodeado por pessoas que realmente se importam com você. Sem contar que eu desenvolvi a habilidade de falar bem em público e os trabalhos da faculdade melhoraram muito. Em especial, eu lembro de uma apresentação de trabalho na faculdade em que fui tão bem que me deram o apelido carinhoso de William Bonner. E essa habilidade ainda me ajudou nas entrevistas de emprego. A minha vida melhorou em todas as áreas. E hoje, eu sou um cara com autoestima lá em cima, sou bastante espontâneo e desenvolto quando é preciso falar em público. Eu tenho um relacionamento top. Enfim, hoje eu posso dizer que eu sou feliz de verdade. E quem diria que um dia eu estaria gravando esse vídeo aqui pra você, hein? Aconteceu que as pessoas notaram essas mudanças em mim e começaram a me perguntar o que tinha acontecido, como eu deixei de ser aquele bicho do mato introvertido e virei um cara simpático, divertido e agradável em tão pouco tempo. Coisas do tipo, quem é você? O que você fez com o verdadeiro Leandro? E por mais que eu queira sentar com uma por uma para explicar o que eu fiz, não tem como, porque é muita gente e agora eu tenho uma vida social ativa. Mas eu não dormiria tranquilo sabendo que as pessoas estavam sofrendo e que eu podia acabar com esse sofrimento. Então, eu formulei um método infalível com exatamente tudo que eu fiz para dominar a timidez e controlar a ansiedade social. E agora, eu vou compartilhar isso com você, te poupando anos de sofrimento, porque a partir de agora, a sua vida vai mudar. E eu posso garantir que vai funcionar, desde que você coloque tudo em prática, porque ele não é uma pílula mágica. Então, se você colocar em prática esse método, ele vai te ajudar a conhecer pessoas novas, novos lugares e se divertir com amigos que realmente se importam com você. A ter coragem para chegar naquela pessoa que te atrai e conseguir manter um papo bacana com ela, sem medo de ser rejeitado. A ser autoconfiante para conseguir falar bem em público.
e nunca mais se sentir inferior aos outros. E muito mais. Mas antes de eu te revelar esse método, eu preciso te contar aquele erro destruidor que eu cometia achando ajudar, mas que na verdade ele me ferrava ainda mais. E eu posso quase garantir que você também comete esse terrível deslize. E isso não é culpa sua, porque o que você verá a seguir é que isso é uma defesa do seu próprio corpo. Os mamíferos, incluindo os seres humanos, possuem um mecanismo de defesa em seus corpos chamado luta ou fuga. Sempre que algo nos incomoda ou nos ameaça, a gente tenta fugir. Se não der para fugir, aí a gente luta. E o erro destruidor é justamente esse. Quando uma situação social acontece, a pessoa tímida foge dela, para obter uma sensação de alívio imediato. E isso pode parecer bom, mas na verdade acaba prejudicando ainda mais. Porque ela vai continuar fugindo de todas as vezes que essas situações voltarem a acontecer. Ou seja, ela nunca vai perder o medo. E a solução para isso é lutar. Sempre que acontecer, por mais que dê vontade de fugir, se esforce para resistir e continuar naquela situação. Assim você ensinará ao seu cérebro que ele não deve temer aquilo e com o tempo já não vai mais apresentar os sintomas da timidez. Mas calma, não é simplesmente encarar de frente. Se você é tímido, já deve ter sido obrigado a enfrentar alguma situação assim sem poder fugir. E o resultado não foi muito bom, né? Isso acontece porque você tem que enfrentar essa situação do jeito certo. Existe uma técnica chamada hierarquia da exposição, onde você vai provocar, de propósito, essas situações que te causam desconforto, com o objetivo de aprender a lutar contra elas e treinar o seu cérebro a não fugir mais disso. Se você tem medo de falar com estranhos, então passe a falar com estranhos na rua todos os dias. E nesse começo, não precisa ser uma conversa longa e duradoura. Você pode chegar e perguntar a hora, ou fazer um comentário sobre o tempo. Qualquer coisa já é um começo. Faça um desafio consigo mesmo. Crie pequenas metas para realizar esses desafios e vá aumentando a dificuldade dele aos poucos. Por exemplo, no dia 1, dá bom dia a alguém desconhecido. No dia 2, dá bom dia a 3 pessoas desconhecidas. No dia 3, dá bom dia a 3 pessoas desconhecidas e puxar assunto com uma delas, e assim por diante. E não se preocupem que tudo ocorra como planejado. Vão haver pessoas que não vão retribuir o seu bom dia. O importante é que você fez a sua parte e você enfrentou o seu medo. E eu garanto que se você começar a praticar isso hoje, em alguns dias você já vai sentir uma grande diferença. Essa é uma dica de ouro, mas existem outras coisas que você também precisa aprender para atingir a transformação de vida por completo. Por isso, eu estou abrindo algumas poucas vagas no Timidez Dominada para transformar a vida de caras tímidos assim como você. O Timidez Dominada ele é um curso online com o objetivo de fazer você dominar a timidez em 7 semanas e ter uma vida social ativa e bem-sucedida. Ele é perfeito para você que quer se tornar um furacão social, fazer amigos e conhecer mulheres incríveis. Mesmo que você seja calado, que você se ache feio ou que você não se ache interessante. Sério, se funcionou comigo, é garantido que vai funcionar com você também. Porque é praticamente impossível você ser mais tímido do que eu era. O Timidez Dominada ele é diferente de tudo que você já viu e ouviu falar sobre esse assunto. Tudo que é balela ficou de fora e apenas a nata da informação que realmente funciona entrou no curso. Dentro do Timidez Dominada, você vai aprender coisas como o segredo para identificar e eliminar os fatores causadores da sua timidez, como desenvolver uma autoestima inabalável, a ponto de se amar tanto quanto você deseja que te amem, como se tornar uma pessoa espontânea, divertida e agradável, sem precisar fingir ser uma outra pessoa só para agradar os outros, como controlar e disfarçar a sua ansiedade em situações sociais, e o único método existente para dominar a sua timidez de uma vez por todas. E também como aprender a viver uma vida que você merece e realmente gosta. E muito mais. Talvez você já saiba que uma transformação de vida desse porte custe os olhos da cara. Procure por sessões de coaches ou profissionais da área e você vai ver que elas são bem caras. Eu posso assegurar que você não achará consultas de apenas 1 hora por menos de R$200. E cá pra nós, você não deixará de ser tímido em apenas 1 hora, ou seja, você gastará muito mais do que R$200. Mas antes de falar sobre isso, eu quero te mostrar os bônus incríveis que você vai ganhar totalmente de graça se você embarcar no Timidez Dominada hoje. Bônus 1. O desafio de 28 dias para vencer a timidez e a ansiedade social. E nesse desafio, você será orientado durante 28 dias a realizar missões que serão responsáveis por te ajudar a superar a timidez. Bônus 2. O guia absolutamente completo para fazer amigos e ter um círculo social ativo. E esse bônus fará você conquistar amizades verdadeiras e não passar pela situação que eu te contei que envolveu meu irmão. Bônus 3. Os segredos para você nunca ficar sem assunto durante uma conversa. E aqui o especialista em relacionamentos e desenvolvimento pessoal, o Alexandre Chollet, ele vai te ensinar a nunca mais deixar silêncios constrangedores estragarem as suas conversas.
E você pode estar pensando, se antes já valia muito, imagina agora com esses bônus incríveis. E você acertou de novo. Só esses bônus já valem mais do que o valor da inscrição no curso completo. E você vai recebê-los de graça. A minha missão de vida é ajudar caras tímidos a se tornarem pessoas melhores e mais felizes. E eu venho conseguindo. Veja esse depoimento do Félix. Eu tinha uma timidez paralisante que me impediu de praticamente todo tipo de contato social. Quando eu conheci o Leandro, ele me contou sobre o que fez para vencer a timidez. Eu fiquei meio cético, mas resolvi tentar. Hoje eu não fico mais paralisado de medo ao entrar em situações sociais. Muito obrigado pelo quanto você me ajudou. Fico feliz por você estar compactando esse conhecimento e disponibilizando para que as pessoas consigam resolver esse problema, como eu resolvi. Ser ajudado por alguém que já sofreu com a timidez e que me entendia fez uma enorme diferença para mim. Bom, agora que eu provei que o timidez dominada realmente funciona, chegou a hora de te falar o investimento necessário para participar desse grupo soleto de ex-tímidos. Eu confesso que não sabia qual seria um preço justo a cobrar pelo curso, então eu perguntei para algumas pessoas tímidas quanto valeria para elas se libertar da maldita timidez. E eu me surpreendi quando teve gente respondendo que pagaria R$640, R$1.250, R$2.300 para dominar a timidez. Eu poderia cobrar isso facilmente, porque eu sei que o timidez dominada vai resolver o problema delas. Mas eu não acho justo explorar a dor dessas pessoas para enriquecer, como muitas outras pessoas fazem por aí. Foi então que eu pensei bastante e cheguei até um valor justo, que fica bom para ambos os lados. Ele compensa o trabalho que tive para desenvolver essa solução e ajuda a transformar a vida das pessoas. O fato é que hoje você não vai precisar investir R$640 na sua inscrição do Timidez Dominada, como aquela pessoa que respondeu na pesquisa. Para falar a verdade, você não vai investir nem metade disso, que seria R$320. Aliás, nem mesmo a metade da metade, que seria R$160. Como eu quero ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir a dominarem a timidez em 7 semanas, eu decidi que o investimento para ter acesso completo ao curso e a todos aqueles bônus que eu te falei será apenas 3 vezes de R$33,96. Dessa forma, fica acessível para todo mundo e todo mundo fica feliz. Então, clique no botão abaixo desse vídeo e garanta já sua vaga no Timidez Dominada. Eu venho investindo muito tempo e dinheiro em estudos e testes, fora a estrutura que é bem cara que eu preciso para disponibilizar as aulas. 3 vezes de R$33,96, comparado ao poder que esse material tem de transformar a sua vida, é quase de graça. E fique tranquilo, o pagamento é totalmente seguro e os seus dados não serão repassados para ninguém. E ainda que a qualidade desse material seja bem maior do que o preço que você pagará, eu entendo que você esteja indeciso. Afinal, na internet existe muita picaretagem e pessoas sendo enganadas o tempo todo. Por isso, eu vou fazer uma loucura que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Eu confio tanto no poder desse material que eu vou te dar uma garantia de 7 dias para você testar e decidir depois. Se você não gostar, o que é impossível, eu devolvo todo o seu dinheiro e a gente ainda continua sendo amigos. E assim, eu tiro todo o risco de você e assumo ele sozinho, para você ver como eu confio no Timidez Dominada. Agora você não tem mais desculpas. Clique no botão abaixo desse vídeo e garanta sua vaga no Timidez Dominada. Lembrando que você vai aprender como identificar os fatores causadores da sua timidez, como conquistar uma autoconfiança inabalável, mesmo que você tenha uma imagem horrível de si mesmo, como se tornar uma pessoa espontânea, agradável e se conectar com a sua personalidade natural, técnicas comprovadas para controlar a sua ansiedade em situações sociais e o único método existente para dominar a timidez de uma vez por todas. E também como aprender a viver uma vida que você merece e que você realmente gosta. Sem contar que você ainda vai levar aqueles bônus incríveis que eu te falei antes, de graça. Bônus 1, o desafio de 28 dias para vencer a timidez e a ansiedade social. Bônus 2, o guia absolutamente completo para fazer amigos e ter um círculo social ativo. E bônus 3, os segredos para você nunca ficar sem assunto durante uma conversa. Agora me diga uma coisa, quanto vale para você resolver esse seu problema terrível? Sim, eu sei. Ele vale bem mais do que 3 vezes de R$33,96. Lembrando que você vai receber todo aquele conteúdo impressionante que eu falei e ainda vai ganhar aqueles bônus insanos de graça. Sem falar da garantia de 7 dias para você ficar mais tranquilo e mais seguro. Agora você tem uma escolha a fazer. Você pode pegar isso que eu te ensinei e tentar colocar em prática por conta própria na tua vida. E talvez conseguir algum resultado daqui a vários anos. Ou você pode embarcar nesse desafio e dominar a sua timidez em 7 semanas e transformar a sua vida para sempre. E cá pra nós, isso é bem mais inteligente. Bom, ciente de que eu fiz tudo para arrancar a timidez da sua vida, eu me despeço com a consciência tranquila de que você só vai continuar tímido se você quiser. E eu tenho certeza que você não quer isso. Então, clique no botão abaixo desse vídeo e garanta a sua vaga no Timidez Dominada. E antes de eu ir embora,
deixa eu te responder algumas dúvidas comuns que eu recebo sobre o Timidez Dominada. Leandro, o pagamento é seguro? Sim. Todas as transações desse site são feitas pelo Hotmart, que é uma empresa 100% segura. Pode ficar tranquilo. E como eu receberei o acesso ao curso? Logo após a confirmação do pagamento, você receberá um e-mail com o login e com a senha para acessar as aulas, lembrando que não enviamos nada pelo correio. E se eu não gostar? Você tem um período de 7 dias para testar o produto. Caso qualquer coisa te desagrade, eu devolvo 100% do seu dinheiro sem problemas nenhum. Então vamos lá. Clique no botão abaixo desse vídeo e garanta sua vaga no Timidez Dominada. Agora eu realmente vou. Então um abraço e nos vemos no Timidez Dominada. Valeu!